Fala, minha rapaziada! Como é que estão as coisas? O pessoal pediu, a gente fez a enquetezinha lá no Instagram, né? E pediram para eu gravar um vídeo falando sobre o nosso... Fiz uma espécie de um quiz, né? Um esqueminha lá para uma pesquisa que há algum tempo eu gostaria de fazer. Na verdade, eu tenho uma teoria sobre isso há bastante tempo, que é a questão dos ídolos de cada clube, né? Assim, quem é o grande ídolo de cada um dos grandes clubes brasileiros? E eu sempre tive uma questão em particular que eu defendi, que assim, a maioria dos clubes, eles se dividem entre os seus grandes ídolos. E é interessante a gente ter esse olhar tanto do torcedor daquele clube especificamente, quanto dos torcedores de outros clubes, né? Então, por exemplo, quando eu falo assim, não, o grande ídolo do Grêmio, eu não sou gremista, eu tenho uma visão de fora de quem seria. O gremista tem uma visão que pode ser que seja diferente. E aí, quando você une essas duas visões e faz uma média para saber quem é de fato o grande ídolo de cada clube, a gente chega realmente numa resenha interessante que eu gostaria de falar rapidamente com vocês. Eu tive a oportunidade, quando a gente foi inaugurar o Clube do Fute, a gente fez um processo seletivo todo diferente, focado não só na parte técnica, então não só assim, eu vou contratar um cozinheiro. Eu obviamente avaliava o conhecimento de cozinha que aquele candidato tinha, mas a gente também avaliava o conhecimento de futebol, porque a gente acredita que aqui é uma atmosfera que todo mundo tem que ser muito apaixonado com futebol, conhecer futebol, enfim. Então, no processo seletivo, a gente já tinha umas perguntas relacionadas ao futebol. E um dos pontos era isso, a gente colocava para todo mundo que participou do processo seletivo, respondia quem, na opinião dele, era o maior ídolo de cada um dos 12 grandes clubes. E isso foi sensacional, porque ali eu já tive uma amostra muito grande de muita gente votando num processo seletivo, então é um voto sério, né? De algumas coisas que eu vou comentar em cada um dos clubes que eu vou falar nesse vídeo aqui. Pode ser que o vídeo fique um pouco mais longo, mas assiste até o final que a gente vai falar de todos os clubes, que vai ficar bem legal. E aí, essa amostra que eu tive lá no processo seletivo, eu expandi isso para a rede social e a gente fez no Instagram do Clube do Fute uma pesquisa. A gente teve mais de 1.000 pessoas votando, né? Então foi bem legal o engajamento, o pessoal realmente participou bastante. Na verdade, desculpa, mais de 1.000 pessoas alcançadas, não votando necessariamente, mas muita gente votando, centenas de pessoas votando. Então, também foi uma amostra legal para a gente falar aqui. E o interessante é que, assim, no Instagram tem muita zoeira, né? Porque a gente gosta muito do clubismo, todo mundo sabe que a gente gosta do clubismo. Então, assim, as sacanagens são 1.000, assim, coisas muito engraçadas, muito engraçadas. Então, assim, o maior ídolo do Atlético, né, botando o Verón, né, por causa da zoeira da Libertadores que o Cruzeiro perdeu, né? Do Flamengo é o Zé Roberto Wright. Enfim, essas a gente foi zoando, foi ignorando. Do Vasco é o Ribamar. Enfim, tem muita zoeira e a gente gosta da zoeira, mas obviamente que essas eu descartei, né? Do Internacional Rodinei, então não faltou zoeira. Essa zoeira, obviamente, a gente descartou e pegou realmente focado nos jogadores, né? E aí eu vou comentar um por um, começando pela nossa seleção brasileira, que, mais uma vez, mostra o quanto que rede social e parte grande da nossa imprensa manipulam de forma errada. Porque muita gente fala que o Pelé não é esse ídolo todo no Brasil, igual ficam comentando muito, comparando, né, coisas de outros países e tudo mais, que eu acho uma bobeira, entendeu? E a pesquisa mostra bem o quanto que isso não é verdade. O Pelé é, sim, o grande ídolo da seleção brasileira. E com uma surpresa interessante, o Pelé foi praticamente, assim, acima de 70%, né? Então, assim, a imensa maioria vota realmente no Pelé. E aí, fora o Pelé, quem aparece em segundo lugar é o Ronaldo Nazário, cara, que é um cara totalmente identificado, até pela história, como foi e tudo mais. Então, assim, a gente teve o Pelé, Ronaldo e um pouquinho de nada no Garrincha, que aí eu acredito que seja o clubismo também, deve ser alguns botafoguenses. Então, assim, vamos botar maçante no Pelé, um pedaço até surpreendente, considerável, no Ronaldo Nazário,
e o restante todo, aliás, um tantinho de nada no Garrincha. Então, assim, eu acho que é uma leitura legal. O Pelé é o grande nome da história do futebol brasileiro, da seleção brasileira. Se você pensar na amarelinha, e eu acho que essa votação é emblemática, por isso que eu acho que o Garrincha é um pouco clubismo, porque, assim, pensa a camisa da seleção brasileira. O que vem à sua cabeça? Cara, é o Pelé, sem sombra de dúvida, né? Depois você pode ter muita gente que vai lembrar do Ronaldo, é difícil não lembrar do Ronaldo. Eu, particularmente, minha memória vai trazer o Romário, mesmo eu votando no Pelé. O Pelé é o grande ídolo, sem sombra de dúvida. Mas, por exemplo, se eu tiver que falar assim, quem que você viu jogar que pensou na amarelinha, você vai lembrar. Eu vou lembrar do Romário. Eu tenho o Romário ainda um pouco acima do Ronaldo Fenômeno. E aí a gente entra nos grandes clubes, né? O Galo, bastante dividido, mas com o Reinaldo sendo eleito aí o grande ídolo. E isso é interessante porque tudo que a gente teve na amostra lá no nosso processo seletivo se repetiu aqui na pesquisa que a gente fez no Instagram. Então a gente tem o Reinaldo como grande ídolo do Atlético Mineiro. A surpresa para mim é o segundo colocado, cara. O segundo colocado é o Ronaldinho Gaúcho, que na minha opinião não tinha que figurar nem entre os 10, né? Mas dá para perceber, inclusive alguns atleticanos votaram no Ronaldinho Gaúcho, então isso para mim foi bem surpreendente e foi bacana, né? Assim, pela história que ele construiu naquela a Libertadores do Atlético é um troço surreal, né? Mas eu acharia que o Vitor estaria acima dele por conta daquela Libertadores. Mas isso é resenha para outro vídeo. Depois disso vem o Cruzeiro, o Fábio superou o Tostão, realmente. Acho que hoje já não dá para discutir mais. O Fábio se tornou de fato o grande ídolo. Eu, particularmente, eu acho o Alex um cara emblemático pra caramba pro Cruzeiro, mas não dá nem jogo. O Fábio realmente fica lá na frente. Então o Cruzeiro também se divide muito. Tem voto no Fábio, Tostão, Dirceu Lopes, o Alex, cabeça. Então tem muita gente ali que figura entre os ídolos do Cruzeiro. No Grêmio, cara, tem uma particularidade interessantíssima, que é o seguinte: se a gente fizesse essa pesquisa 4, 5 anos atrás, eu tenho convicção de que se dividiria muito mais. Se você fizer entre os gremistas, eu acredito que o Danley tem uma relevância muito maior do que ele tem nesse momento no público que a gente fez a pesquisa. Mas ainda assim, apareceu lá Danley, apareceu Jardel, apareceu Paulo Nunes. Achei engraçado não aparecer o Ronaldinho Gaúcho, que por mais que não seja ídolo, quem não é torcedor do Grêmio, muitas vezes lembra dele como revelado no Grêmio e tudo mais. Eu já vi muita gente falar e citar. Só que hoje, com toda a história que teve como jogador e a história que ele construiu como treinador e sendo atual, o Renato Gaúcho virou uma unanimidade, principalmente para quem olha de fora. Não estou dizendo que quem está dentro não é. Os gremistas têm o Renato Gaúcho como grande ídolo, acho que hoje isso já é inquestionável. Mas eu acho que assim, essa unanimidade, o olhar de fora e enxergar essa unanimidade, ficou muito mais fácil com o Renato Gaúcho tendo essa história grandiosa como treinador e principalmente como sendo o atual treinador. Então ele teve 95% dos votos, foi de lavada. Algo que, repito, há 5 anos atrás isso era inimaginável. Outro ídolo, sem ser Zico e Pelé, atingir acima de 90%. Porque, repito, os times todos se dividem muito. O Inter, também muito dividido, principalmente por idolatrias recentes, como Fernandão, D'Alessandro, Índio apareceu lá. Então essa galera toda acabou realmente fazendo parte da votação e o Falcão levou, né, como o mais votado. Eu também acho que o Falcão é o maior nome da história do Inter, não colocaria outro. Aí a gente parte para os times de São Paulo. O Corinthians com o Sócrates, eu não acho que chega nem perto, entendeu? Assim, o Sócrates é um grande nome da história do Corinthians. Acho que o nome dele é muito maior pelo personagem em si do que pela bola. Não que ele não jogasse muito, porque era muito bom, jogava muito. Mas ele tem poucas conquistas pela história do Corinthians, o Sócrates tem poucas conquistas. Não é um cara que tem esse tamanho todo, se não fosse o personagem
que é um cara inteligente, é um cara muito alinhado com a pauta da mídia, enfim. Então, assim, ele tem muito mais mídia do que ele teria se fosse só campo e bola, entendeu? Para mim, o Marcelinho Carioca está assim, muito à frente, muito à frente. E acima do Sócrates tem pelo menos uns 4 ou 5. Né? Você tem Neto, Cássio, tem uma galera aí que merece estar acima do Sócrates, na minha opinião. Rivelino. No Palmeiras, São Marcos, pô, quem não queria ter o Marcos no seu time, né? O cara que trouxe o Penta para o Brasil, um goleiraço, um personagem fantástico. Acho que tem muito do personagem também, mas é um cara com uma história absurda no Palmeiras, jogou a vida inteira lá, então ele merece muito. Né? Teve ali um ou outro falando do Edmundo, teve um Ademir da Guia, um Evaí solto ali, mas o Marcos levou com certa tranquilidade. No Santos não tem jogo, né? O Pelé, né, levou de lavado 92%. Tem uma galera provavelmente mais jovem que não é santista, que olha e enxerga, por exemplo, o Neymar, né? Você teve citações lá do Neymar e do Robinho, mas de modo geral concentra tudo no Pelé. No caso do São Paulo, é surpresa para muita gente, porque eu falo isso, tem muitos São Paulinos, principalmente os São Paulinos mais novos, na faixa dos 30, né? Se você pegar os São Paulinos na faixa dos 40, eles vão ter um pensamento diferente, mas São Paulinos na faixa até 30, eles acham que o Rogério Ceni é uma unanimidade no São Paulo, e não é. Né? O Raí é um cara muito grande no São Paulo. Então, o Rogério Ceni ganhou com 60 e poucos %, mas o Raí teve praticamente todos os votos que não foram no Rogério Ceni vão para o Raí. Por quê? Porque o Raí é o cara que muda o patamar do São Paulo. Né? O São Paulo é um time aqui quando o Raí chega. Quando o Raí sai, o São Paulo está aqui. E o Rogério Ceni, por mais que tenha ganhado muita coisa, ele pega o São Paulo já lá no topo e entrega no topo, beleza. Não é fácil se manter no topo, não. No caso do futebol, como é uma história e tudo, é mais fácil do que em outros setores. Então, por isso, eu, por exemplo, votaria no Raí e a gente percebe de fato que isso acontece. Dos times cariocas, o Vasco me surpreendeu bastante, bastante mesmo. Porque, por exemplo, eu acho o Edmundo um cara gigantesco para a história do Vasco, pelo personagem, enfim, pelas idas e vindas. É um cara realmente muito grande no Vasco e que se mostrou menor do que eu imaginava. O Dinamite ganhou até com certa facilidade e o que mais me impressionou, na verdade, foram 2 detalhes. O Juninho Pernambucano, para mim, seria muito mais citado, ele teria realmente uma relevância maior para o Vasco, o que não se mostrou, teve voto, mas pouco. E o Romário, cara, pau a pau com o Edmundo. Para mim, para a imagem do Vasco, o Edmundo estava muito acima do Romário. E quando eu olho o resultado, os dois estão muito parelhos, é empate técnico entre Romário e Edmundo. Então isso é uma curiosidade interessante. No Flamengo, não dá jogo, na verdade é até surpreendente. Eu sempre falei que o Zico é o único ídolo 100%, é o único ídolo unânime de todos os times brasileiros e, quiçá, do mundo. Né? Então, no processo seletivo nosso que eu falei, foram centenas de pessoas também. O Flamengo foi o único time a ter unanimidade, 100% das pessoas votaram no Zico. E dessa vez ele teve, só é brincadeira, né? Mas ele teve 97%. Só que a gente tem que considerar aqui um detalhe que é o seguinte: só foram poucas, foram 2 pessoas, na verdade, que não votaram no Zico. Né? Uma pessoa, não votaram só no Zico, melhor dizendo. Uma pessoa votou no Zico com o Gabigol e outra pessoa votou no Zico. Aliás, outra pessoa votou no Adriano Imperador. Aí eu não sei se foi zoeira votar no Adriano Imperador ou se realmente é uma pessoa que se identifica muito com o Imperador. Então, via de regra, na verdade, deu quase 98% para o Zico. Ele teve quase a unanimidade. O Botafogo, muito... Aqui é um tema difícil, cara. Eu vou botar no nosso canal aí um trecho da resenha do podcast que a gente fez, a minha opinião sobre o Botafogo. Eu continuo achando que o Botafogo sempre vai ser um gigantesco do nosso futebol. Mas é engraçado como que os ídolos do Botafogo, eles são ídolos de uma era que você não tem muita imagem, cara. Isso é muito complicado.
Né? Eu falo que, por exemplo, o Pelé ele deu muita sorte, porque se ele está uma década atrás, você não teria as imagens que você tem e tudo, e o Pelé não seria tão grandioso quanto ele é. E o Garrincha tem esse problema, por mais que muita gente fale, o Garrincha foi genial, foi... Pô, óbvio que foi, porque ninguém ia falar isso à toa. Mas é só repetir, cara. Eu tenho muita dificuldade de falar do Garrincha, porque eu não tenho jogos completos, inúmeros jogos para eu assistir do Garrincha e falar assim, caraca, esse cara era fera mesmo. Não tem, né? Assim, o acervo de imagens do Garrincha é muito pequeno, né? E assim, isso também se aplica ao Nilton Santos, que são os dois mais votados para o Botafogo. Então, assim, eu acho que o Botafogo precisa muito de se reinventar e construir novos ídolos, enfim. Né? Porque aí você vê lá Louco Abreu. Pô, o Louco Abreu é um personagem fantástico, teve uma passagem legal no Botafogo. Ele não pode ser ídolo, né? Um jogador do quilate do Louco Abreu não pode ser ídolo de um grande clube. E o Louco Abreu é bastante citado no Botafogo. Eu acho isso triste e acho que o Botafogo realmente precisa repensar a estratégia para os próximos anos. E para fechar, o Fluminense é o único time de todos os times grandes brasileiros que tem o maior ídolo em atividade. O Fred é eleito o maior ídolo. Eu tive uma resenha no direct com um dos seguidores aí que é tricolor, falando sobre isso. Ele, no caso, não concorda e tudo. Eu acho que o Fred tem uma história grandiosa, uma história vencedora, um 2009 de documentário, né, que é a escapada do rebaixamento. Então, assim, realmente o Fred é grandioso. Eu acho que o que o Castilho fez para o Fluminense é inigualável, eu votaria nele. Me surpreendeu que teve muito pouco voto o Castilho e o Fred ganhou com uma certa tranquilidade, né? E um detalhe para a gente fechar esse vídeo, que eu acho fundamental, já tive várias resenhas disso com galera falando sobre idolatria, o quanto que um cara, o jogador, quando ele joga, é muito ídolo de um time e joga no rival, essa idolatria cai muito, muito, muito. A gente tem alguns aqui para citar, né? O Pet no Flamengo, você vê que ele nunca é citado, porque eu acho que o Pet deixou de ser um ídolo muito maior no Flamengo do que ele é, porque ele foi jogar no Vasco, Fluminense e tudo mais. O Conca no Fluminense, cara, assim, ele nem citado nenhuma vez. O Thiago Neves é citado, mas o Conca não é. Então isso é algo para a gente refletir, né? O próprio Edmundo no Vasco, eu acho que ele tem esse problema aí de talvez não ser tão grande quanto ele poderia por ter jogado nos rivais. Bebeto, enfim, tem números. Talvez o Romário seja o único que escape, e eu falo que o Romário escapa por um ponto. Eu falo sempre que o ponto é esse. Você fala do jogador, você tem que ver ele com a camisa do seu time. Quando você vê também com a camisa de outro, isso apaga um pouco da idolatria. E o Romário não sofre disso por um único ponto. Qualquer pessoa que pensa no Romário vai lembrar do Romário de amarelo. E aí, quando tá com a amarelinha, não tem clubismo que impeça que você realmente seja fã do cara. E o Romário, ele é maior do que os clubes, né? Ele é o Romário do Brasil. Show de bola, galera? Bom, espero que gostem do videozinho. Ficou longo, como eu falei, porque a galera queria que fizesse o vídeo comentando dos resultados. Então, se você curtiu, comenta aí, deixa o seu like, comenta aí se você achou bacana. Se você discorda, comenta também. Coloca aí, pô, não acho que devia ser o fulano, devia ser o cicrano. Vão abrir a resenha nos comentários. Fique à vontade. E quem não inscreveu no canal, dá essa moral pra gente, inscreve no canal aí. Show de bola, galera? Abração, tamo junto.